e saber quem são as pessoas que eu estou falando, né? Então, tem 3 pessoas aqui que eu não conheço, assim, digamos, profundamente, já vi aqui na aula outro dia, né? Você, esse jovem e essa jovem, né? Essa jovem lá, né? Todos jovens. Você é aquela que está sempre no grupo de oração, né? Então, os outros irmãos são da igreja. Eu sou a Dina Ciomara, lindo pastor que está aqui ao meu lado. Me formei em piano clássico na Universidade Federal, mas me aposentei como professora de inglês. Quando eu me formei em piano, começou a entrar, isso foi na década de 70 que eu me formei em piano. Ainda peguei alguns anos onde havia muito interesse das crianças estudarem piano. Mas conforme foi entrando a tecnologia, né, as crianças foram trocando o gosto pelo piano pelos teclados da tecnologia. E então, eu também me formei em inglês na URGS, nos cursos. E então, graças a Deus que eu fiz esse outro curso, porque com o piano não ia me formar, não ia me aposentar. Mas eu sempre toquei em igreja e o que me move é tocar nos cultos, né? Ajudando na adoração e louvor. Isso eu faço desde quando eu tinha assim, meus 15 anos, comecei na Igreja Batista da Floresta, em Porto Alegre. E continuo até hoje e vou fazer isso até enquanto eu puder enxergar, porque já estou sentindo dificuldades, né? Mas é um prazer para mim tocar na igreja e no mundo. Agora eu gostaria que a gente se apresentasse, dizendo de que igreja é, né? Em rápidas palavras, diga por que está aqui. A gente não gastar muito tempo, porque a nossa aula hoje é longa, gente. Eu não vou largar você sem acabar, tá? Então tá, começando aqui. Eu sou advogado, estou na igreja aqui, conheci aqui com as minhas filhas, sabe, bem que eu comecei a participar também. Ah, sim. A igreja é muito da católica, né? Sim. E aí, o pastor falou do curso, eu não pensei nisso. Ah, que bom. Tu tem frequentado aqui então? Tenho. Eu aqui não tenho, porque com a pandemia nós ficamos em casa, porque ele tem pressão alta, certas, né? Comorbidades, como falam. Aí a gente ficou em casa e agora a gente está voltando. Então a Cátia está me botando mais frequentemente para tocar e tudo, né? Então, que bom, agora eu posso ver. Como é que é o nome mesmo? José Ferrari. José Ferrari. Ferrari. Tá. Muito bem. Eu não me lembro do seu nome. Claudete. Claudete, é verdade. Eu horário que eu trabalhava meu nome, todo mundo me chamava mãe da Johanna. Ai, mãe da Johanna. Mas então tá, um prazer te ver aqui. Ela eu já conheço, né? A gente já conviveu, já teve, né? Você. Meu nome é Cirlei, eu vim de Nome Toque, de uma igreja pentecostal. E me senti muito bem aqui, muito bem acolhida. E gostei mesmo, já havia feito um curso de teologia à distância pela internet. Não era aquilo que eu esperava, então quando eu tive a oportunidade, esse pastor falou que estava tendo um curso, não hesitei, vim para cá para fazer, porque é um tema que eu gosto muito e procuro aprender cada dia mais, porque a gente nunca vai aprender o suficiente, né? E espero logo poder estar por aí definitivo. E o teu nome? Cirlei. Cirlei. Eu sou terrível para nomes. Até do irmão, mas até agora eu estou pensando para o Iporã. Não precisa se apresentar, Iporã. Tá bom. É só o nome. Eu estava esquecendo. Também faz tempo que eu não assisti, não, né? Eles já foram lá em casa, a gente, né? De vez em quando tá junto, mas desculpa. Luciane. Isso, o Lu. Eu também já conheço, não precisamos, né? E agora essa jovem. Delésia. Beleza, E já frequentava a Igreja Batista desde pequena, só que lá na Glória. sim. Daí agora eu retornei para me arrumar. Isso, legal. Prazer. Muito bom mesmo. Então, Eu sou o Carlos, o único feio da turma, mas acompanhado de uma mulher bonita, então equilíbrio. então
Então tá, eu suponho que vocês já deram uma lida no conteúdo, mas a gente tem que passar. Tá? Então nós vamos começar pela palavra adoração. Começar ali, eu vou seguir tudo que está, né? A palavra adoração. Se alguém pegou a sua folhinha e leu, ou o seu livro e leu, né? Eu que tenho folhinha. Não tem página aqui. Interessante, não tem página. Ali em cima não tem? Não aparece, você está no meio do. Não aparece. Ah, essa coisinha é coisa. 142. 142? É. Então começa com 140. Viu como é que eu estou enxergando bem? Tá. Então vamos começar com a adoração. Vocês puderam ver aqui a descrição das palavras judaicas usadas para compor a palavra adoração, né? Para descrever a adoração. Então vocês puderam ver ali, ó, que tem uma ali que o meu marido poderia até falar na pronúncia certa, eu não sei, ele estudou hebraico no seminário. Shahá, que significa inclinar-se. Né? Então aqui é então, estamos tentando descrever o que é adoração. Inclinar-se, prostrar-se. Sagat, que se refere a inclinar-se diante de uma pessoa superior. E a terceira, Rabat, que significa servir. E aqui a autora, que é minha amiga, tenho o privilégio de ser amiga da autora desse capítulo, ela diz que não há adoração sem que o ser humano reconheça que está diante de alguém superior. Né? E também que a adoração tem dois lados opostos. A adoração é a atividade baseada na excelência infinita de Deus e, por outro lado, na extrema limitação de nós, seres humanos. Né? Então, nós estamos bem opostos ao que Deus é, né? Mas Ele nos permite, através de Jesus, chegarmos até Ele e o adorarmos. Mas agora vamos aprender como vamos adorar, né? O que é adorar? Em geral, a gente descreve a adoração como reconhecer quem Deus é. Então, quando a gente canta, Tu és justo, poderoso, sabe esses cânticos? Todos devem conhecer esse que eu estou falando, né? Estamos adorando. Mas a gente, na hora do louvor, não fica pensando se eu estou louvando, se eu estou adorando, né? Sai a alma, vai, mas é sempre bom ter em mente, né? O que é que geralmente se reconhece por adorar, é reconhecer quem Deus é. Eu gostaria que cada um dissesse uma palavra que Deus é. Supremo, sim. Supremo. Amor. Plenitude. Onipotente. Poderoso. Mas é tudo. É tudo. Exatamente. É tudo. Agora, eu vou ler um parágrafo aqui, que o parágrafo vai explicar melhor do que se eu for falar para vocês, tá? Se há algo que um ser humano deve estar consciente, é de que deve prostrar-se diante do ser superior. Do ser superior. Né? Reconhecendo sua finitude, o ser humano reconhecendo a sua finitude, sua perspectiva parcial e sua pouca sabedoria. Essa consciência deve trazer o terceiro aspecto da adoração. Se Deus é infinitamente superior e o ser humano é infinitamente limitado, o que se deve fazer? A resposta é servir. Portanto, o ato de adoração é um ato de serviço. Como um servo serve seu senhor sem perguntar, sem interesses pessoais, como sinal de sua fidelidade e reconhecimento. E como é que nós podemos servir? Como é que nós temos adorado a Deus e servido a Deus? Os antigos pagãos, uma das coisas que fazia o meu pai se converteu, mas antes ele era espírita, e ele dizia, a Bíblia é muito sanguinolenta. Ele lia a Bíblia, mas ele achava defeitos.
A Bíblia é muito maneira, porque a Bíblia conta a história dos povos da época lá, do passado. E eles jogavam criancinhas no fogo em adoração aos deuses. Então eles serviam os deuses deles, pegando seus próprios bebês e jogando na fornalha. O que eles faziam para queimar incenso, queimar o cabrito, ver? Queimavam bebês. Então ele reclamava da Bíblia. Mas graças a Deus no final ele se converteu. A resposta é servir. Como é que nós podemos servir a Deus hoje? Vamos vir no domingo, no culto, vamos cantar louvores de coração e alma. Estamos servindo a Deus. Né? Mas como mais podemos servir? A obra de Deus é muito grande, né? A gente pode Muito servir a Deus grande. ajudando outras pessoas. Exatamente. Adorando, louvando. Quando tem uma campanha de agasalho para entregar para os pobres, nós estamos adorando a Deus entregando agasalhos que ainda poderiam ser usados por nós para que outros usem. Quando a gente traz o dízimo diante de Deus, é uma adoração. Porque tu estás entregando e dizendo, eu tenho certeza, Senhor, que a tua palavra diz que esse dízimo que eu estou te entregando não vai me faltar. É um ato de fé e de adoração ao mesmo tempo. E é para o serviço da obra de Deus. Né? Então tem muitas maneiras, cada um entende a sua maneira de. Quando eu estou evangelizando, isso também é uma forma de servir. Porque Deus precisa que nós falemos para os outros conhecerem Jesus. Né? Enfim, vamos continuar. Agora o meu marido vai pôr a tentação de Jesus. E nós vamos ver mais uma ali. Então Jesus foi para o deserto, né, e foi tentado pelo diabo. E ele, depois de jejuar 40 noites, de 40 dias, o tentador chegou para ele e disse para ele, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. E ele respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí a segunda tentação. O diabo transportou a cidade santa, colocou no pináculo do templo, que é a parte mais alta do templo, e disse para ele, te joga daí. Quem é o diabo para dizer isso para Jesus, né? Mas, porque os seus anjos dará ordens a teu respeito e eles te segurarão. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí na última, novamente transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse, vai, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então adorar, eu posso louvar. Né? Eu posso louvar meu marido. Gente, é um cozinheiro, pelo louvar é dar um elogio. Então meu marido é um cozinheiro maravilhoso. Estou louvando meu marido. Agora, eu não posso dizer para o meu marido, eu vou te adorar. Porque adorar é só a Deus. Certo? A diferença entre louvor e adoração é que a adoração é só a Deus. E o louvor é um elogio. Então, a gente pode louvar a Deus. Quando a gente está louvando, aqui a lição nos explica que a diferença entre adoração e louvor é que a adoração é só a Deus. Né? E, em geral, é reconhecer quem Deus é. Justo, santo, poderoso, bom, que vocês falaram. E o louvor é elogiar a Deus pela criação, pelas obras que Ele faz. Né? Então, quando tu enxerga uma coisa, que flor, eu sou muito... Eu adoro a Deus através das flores. Quer dizer, eu adoro Deus pelo que Ele criou, pelas coisas que Ele criou. Elas louvo, eu até estou trocando. Louvar é, reconhecer o que Deus fez. E adorar é o que Ele é. E o que Ele é só Ele que é. Não tem outro Deus. Por isso nós não podemos adorar mais nada. Entenderam a diferença? E louvar, elogiar, eu posso elogiar. Tem romances que falam assim, o marido louvou a esposa, pelo não sei o quê. Usando uma palavra usada antigamente para elogio. Tá? Vamos seguir, senão não vamos. O interessante disso aqui é que Jesus respondeu com a palavra de Deus, né? Da Bíblia.
Satanás. E por que Satanás queria que Jesus, né, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse, tudo isso te darei. Quem é Satanás para dar alguma coisa? Ele criou alguma coisa? Nada. Né? É muito interessante esse texto. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olha, é uma coisa que até eu não entendo para que Satanás teve coragem, cara de pau, para fazer isso ali. Né? Mas Jesus saiu com a palavra de Deus e por isso que é tão bom a gente estudar a palavra e sempre ter uma resposta bíblica. Né? Vamos seguir. Muito bem. Nós vamos agora para a parte do louvor. O louvor. Vocês já, quando vocês estão na igreja, assim, vocês ouvem falar um grupo de louvor, né? O ensaio do louvor. Isso é muito relacionado com música. O louvor está muito relacionado com música também, não só com palavras. Né? Com os dois. E na igreja costuma-se falar muito, né? Ao período de louvor. Mas na verdade, muita gente está do início ao fim louvando e adorando a Deus. Cantando só naquele momento dos cânticos, mas tu vai continuar no teu coração, adorando e louvando o Senhor, ouvindo a mensagem, enfim, tudo. O louvor, como eu já falei, o louvor, então, é reconhecer o que Deus faz. E daí nós vamos agora fazer uma reflexão final. Salmo 145, Carlos. Talvez eu tenha que pular algum versículo, porque não vai dar tempo para tudo, né? É muito extenso. Salmo 145. Aqui tem uma mistura de louvor e adoração, né? Então, o primeiro versículo, cada um lê um versículo e diz se ali tem louvor ou adoração, tá? Por exemplo, eu vou começar. Eu te exaltarei, ó Deus, rei meu, e bendirei teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Bom, esse não fala nada de elogio que nem do que Deus é. Então, cada dia te bendirei, grande é o Senhor. Se eu falar isso no culto, eu estou adorando ou louvando? Deus é adoração. E louvor é o que Ele faz. Agora vamos seguir. Ah, tá. Vocês conseguem ler aí? Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Isso. Muito bem. Vamos ver um outro versículo. O número 8. O 4? Bom, tá, pode ser o 4. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciarão as tuas proezas. Então ali louvará as obras, né? E as tuas proezas. Vamos pular agora para o 7. Corã. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Deus é bondade, Deus é justiça. Isso é adoração. Né? Pelo que Deus é adoração. E o que Ele faz é louvor. Tá? O 8 que a gente leu, né? Não, Certo. tá, o 8. O Senhor é bom para todos, e suas misericórdias. Piedoso é benigno, é o Senhor, sofredor de grande misericórdia. Então, piedoso, benigno é o Senhor. Então, isso é. Sobrou para ti o 9. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Adoração. É bom, é misericordioso. Quem é cheio de misericórdia é misericordioso. Tá, seguindo. Bom. João 4, 23, 24. João 4.
nós, João 4, 23, 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e verdade. Então, a gente às vezes tem possibilidade de vir na igreja, que nem durante a pandemia, né? Mas nós somos adoradores. Então, nós podemos, não precisamos estar na igreja apenas para... A impressão que dá que naquela época ali era preciso estar no templo, né? Mas não é que fosse necessário, é que não tinha igrejinha para todo mundo ir no lugar que estava e tal. Mas nós somos, depois que Jesus veio, né? Ele disse que nós somos o templo do Espírito Santo. Então nós podemos adorar onde estivermos. Isso não quer dizer que nós temos que ficar em casa. Nós temos que congregar, estar na igreja, ajudar, porque a igreja é um lugar onde a gente vai se relacionar com os irmãos e trazer outras pessoas para aumentar o grupo, né? Então, é muito bom a gente estar na igreja, mas nós temos também que, durante a semana, adorar e louvar o Senhor em casa, tá bom? Seguindo adiante, só lembrando, quando Abraão entregou Isaac para Deus, ele ia matar o próprio filho e oferecer a Deus como sacrifício, né? Foi uma grande adoração, né? Enquanto os pagãos jogavam seus filhos para deuses falsos, o Abraão ia entregar o seu filho ao Deus verdadeiro. Isso foi muito, é um exemplo de adoração assim que, olha. Vamos seguindo. O culto bíblico. Muito bem. O culto público tem se tornado o aspecto mais visível das igrejas junto à sociedade e a forma de se revelar junto a ela. O culto também pode ser considerado a principal porta de entrada da igreja, o lugar para onde as pessoas irão quando planejarem assistir ou participar de um evento religioso. Nós temos aqui duas pessoas que não... Você já veio aqui na igreja, né? Já. E tu também está vendo. Como é que vocês se sentiram quando chegaram aqui no culto? Assim, se sentiram acolhidos? Gostaram do louvor, do período de louvor, essas coisas assim? Se sentiram bem? Sim. Isso é um bom feedback para a igreja, né? Isso a igreja precisa saber, né? Que bom, fico contente. Continuando, tem coisas que eu vou ler e vou passar meio correndo, porque tem muita coisa pela frente ainda. A Bíblia fala sempre do culto como um ato responsível. O ser humano observa e reconhece os atos de Deus e responde a eles. Trata-se, portanto, de reação. Sem reação não há adoração. Com certeza. Uma pessoa que não tem uma reação por alguma coisa que aconteceu na vida dela não vai sentir desejo de vir na igreja, né? Ela recebe um livramento e às vezes a pessoa não é nem muito cristã, né? E diz, graças a Deus, recebeu um livramento. Nesse momento, ela está expressando uma gratidão, se ela está sendo sincera mesmo. Deus lê o coração e ela está demonstrando um reconhecimento ao Criador, uma adoração. Né? Só que às vezes isso passa ligeiro, já esquece e já deixa Deus de lado. Que não deve acontecer, né? Com a gente. Muito bem. Então agora, a unidade 2, 1 Coríntios. Uma coisa, unidade 2, 1 Coríntios ali. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, quando nós estamos em casa, nós temos que manter essa
essa adoração durante a semana? No nosso viver, no nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar, naquilo que, tudo que a gente faz, assistir um filme, tudo. Porque o Espírito de Deus habita em nós. Então nós temos que ter uma vida, só que assim, ó, ninguém consegue ter uma vida 100% perfeita diante de Deus. Nem venham me dizer que vocês são perfeitos, porque eu não sou. Né? Mas é o caminho que a gente deve buscar. E se a gente errar, aquilo que a gente fizer de errado, aquela ingratidão que a gente demonstrou a Deus, a falta de adoração, a falta de louvor ao que Ele faz, enfim, a gente tem que corrigir e tentar fazer aquilo ali, ó. Nós somos o templo do Espírito. Né? O templo de Deus, o Espírito de Deus habita em nós. Mas a hora vem e agora é, e os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito. Não adianta vir só na igreja, gente. A gente tem que vir na igreja e conseguir adorar com o nosso Espírito. Aqui dentro, nosso templinho aqui, ó. Então, nosso templinho tem que estar limpo. A faxina é diária. Porque o que tem de porcaria, gente, pra gente olhar na TV, nesse Netflix, nessas, né? É uma nojeira, muitas vezes. A gente não deve seguir, não permanecer nessas coisas. Se deu a casa, ligou um filme, passou uma cena, bom, esse aí não olha mais. Eu sou dessa opinião, eu sou meio radical. O cara me chama meio de radical. Eu sou meio radical, mas eu não consigo ser melhor diante de Deus se eu não for radical. A gente tem que se policiar. Tem né? Nesse mundo equilíbrio. Esses filmes, a história às vezes é lindíssima. Quando tu vê bem uma cena lá que esses olhinhos aqui que pertencem a Deus estão olhando que Deus não se agrada. Né? É uma coisa assim, a gente fica meio, bom, nós estamos aqui para falar sobre isso, mas um pouco a gente tem que... A comunhão. Então, o culto é feito de adoração, tem um período de louvor, que a gente já comentou mais e tal. A comunhão. O primeiro culto, já em formato simbólico e profético, aconteceu na primeira celebração de Páscoa, em Êxodo 12, 1 a 14. É que antes não existia assim essa... Quando o povo de Israel foi para o Egito, era uma família, né? A família de Jacó que foi para o Egito, eles conheciam Deus e tudo. E o povo de Israel se desenvolveu no Egito, que era quem está vendo a novela Gênesis sabe que eles eram muito pagãos, né? Muitos deuses. E é o que eles sabiam que existia de Deus, eles não conheciam de Deus verdadeiro. Então, o primeiro culto, olha só quanto tempo depois, quase 2000 anos depois lá do início da Bíblia, foi quando o povo de Israel conseguiu sair do Egito, 400 anos depois de ficar lá cativos, eles conseguiram sair, fugiram, e aí houve o culto em formato simbólico e profético. Aí o povo estava junto, adorando a Deus. Não sabemos se lá no Egito, não tem relatos de lá no Egito se eles se reuniam, mas provavelmente em alguma casa eles faziam né? Tá? Terceira coisa, prestação de serviço a Deus. Que também temos um culto, né? Pai, então aqui está falando daquele primeiro culto em conjunto, ó. Falar a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa. Então ali a gente vê formalmente na Bíblia um evento religioso de comunhão, que eles se uniram porque eram famílias pequenas. Tá? Então nós estamos vendo a história de como começou essa coisa de louvor, adoração, como é que era no passado. Tá? Conforme o número de almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. E perseveraram na doutrina. Não, isso aqui já é o Novo Testamento. Tá? Essa aqui
depois que a gente vai ver. O que tem no culto, né? Então tem a adoração, tem a comunhão, a prestação de serviço a Deus. Tá? Então, Salmo 100. Ó, então ali, ó. Celebrai com júbilo ao Senhor. Quando a gente está celebrando, o Senhor também está servindo a Ele com louvores. Servir ao Senhor com alegria e entrar diante dele com canto. Sabendo que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão. Servir a Deus com gratidão. Trazer a tua gratidão, a tua sinceridade ali, em seus atos com louvor, louvai e bendizer o seu nome, porque o Senhor é bom e eterno de sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. E dízimo é uma forma de gratidão também, né? Para quem acredita, né, nas bênçãos do dízimo, é uma forma de gratidão. Muito bem. Agora a recapitulação das verdades bíblicas. Quais os eventos nas igrejas católicas e evangélicas que são recapitulação, relembrar os acontecimentos bíblicos? Páscoa, Natal, Corpus Christi, mas é uma coisa que a Igreja Católica celebra, mas está celebrando ali que Jesus entregou o corpo dele, né? O sacrifício. Tem mais alguma que a gente está esquecendo? Semana Santa, Advento. Advento começa. O Advento, São os judeus lembravam o quê? Eles lembravam a saída do Egito, então eram outras coisas, porque Jesus não tinha vindo ainda. Né? Não tinha acontecido o Natal, Páscoa, essas coisas, mas eles, quer dizer, tinha a Páscoa dos judeus, que Deus ensinou para eles, eles iam sacrificar aquele cordeiro, que a gente falou antes ali, mas a Páscoa Jesus, né, morreu na cruz por nós, não tinha. Então, nós vemos assim que esse momento no culto é a recordar os fatos bíblicos, e isso leva a gente de novo o ser humano é muito desanimador, né? Começa assim, entra na semana, daí vai, dá uma esfriadinha, daí vem na igreja, recupera. Né? Então tá. Outra parte que tem no culto, né? A proclamação das verdades bíblicas. Então, essa eu vou deixar o pastor Carlos falar. Quais são as verdades bíblicas fundamentais? Não. Está autorizado. Assim, nós temos que reconhecer que o culto e a adoração e o louvor diante de Deus sofreu uma evolução até chegar no ponto em que nós estamos hoje, nas nossas igrejas. E, vamos dizer assim, não era sempre que a palavra de Deus e a exposição de Deus lá no Novo Testamento era um culto. Era apenas um ponto de evangelização. Um dos apóstolos ia em um lugar público e transmitia a palavra de Jesus, porque Jesus não podia mais estar ali. Então ele fazia uma pregação a respeito daquilo que Jesus falou, a respeito daquilo que Jesus pregou e daquilo que Jesus viveu. E isso começou a ser levado para o público e se tornou culto. E hoje nós temos, no nosso culto, nós temos um misto, que é a adoração, a parte de adoração pessoal dentro do culto, a parte de louvor coletivo e a parte da pregação da palavra. Então o nosso culto já é uma coisa mais moderna, mais evoluída, e nós temos dentro da pregação aquilo que os apóstolos faziam nas praças públicas. Eles pregavam a palavra
que era a história de Jesus, a vida de Jesus, os atos de Jesus. E o que nós falamos não é só Velho Testamento e não é só Novo Testamento. Nós misturamos os dois. O povo hebraico, Israel, só falava do Velho Testamento. O povo cristão dos primeiros séculos só falava do Novo Testamento, só de Jesus e dos escritos de Paulo. Não que na época não tivesse outros escritos, até de boa índole, até de bom conteúdo, mas a igreja não apoiava esses escritos, então eles não foram incluídos na Bíblia. E nós, modernamente, pegamos o velho e o novo, e por isso nós não somos nem hebraicos, nem de Israel, e nem somos neocristãos, mas nós somos cristãos pós-modernos. Pregamos a palavra? Sim, todo culto tem pregação de palavra. Louvamos? Sim, todo culto tem louvor. Adoramos a nosso Deus? Sim, todo culto nós adoramos com dízimos, ofertas e orações introspectivas e sentimos a presença do Espírito Santo. Então, pregação, que ela perguntou, é o ato de mencionar os atos de Deus no Velho e no Novo Testamento. No Velho Testamento tem a história de Esdras, né? Que ele leu lá para os judeus a história e eles tiveram um impacto, né? Bom, seguindo agora, Romanos 11:33. Acho que eu pulei alguns. Romanos 11:33. Aqui nós vamos fazer uma reflexão prática. Ó. Cada um poderia ler um versículo, começando ali agora. Ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízes e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. rogai-vos, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não serem conformados com este mundo, mas serem transformados pela renovação de vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que nós temos de verdades bíblicas aí? Eu vejo verdades bíblicas incríveis em cada um. Não sei se as pessoas já geraram, mas quando diz lá, insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. A gente não consegue entender Deus, né? A gente vai até um ponto e depois não consegue. São inescrutáveis, assim, né? Quem compreendeu a mente dele, quem foi seu conselheiro? Ninguém. Só ele é Deus, né? Tornando prático, do versículo 33 ao 36 é adoração. E do 12, 1 e 2 é louvor. Porque de 33 a 36 nós estamos decantando as características de Deus. Então nós estamos adorando. E embaixo, apresentando nossos corpos, não nos conformando com o mundo, nós estamos louvando a Deus com o nosso próprio corpo, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Quando Paulo escreveu aqui, era muito comum os pagãos ainda sacrificarem aos seus deuses. Não sei se criancinhas, bebezinhos, ali já era bem mais avançada assim, a civilização, né? Mas eles ainda sacrificavam.
E aqui o que Deus está pedindo para nós? Que nós vamos sacrificar a nossa mente. Eu vou sacrificar os meus olhos. Não, tu não vai olhar essa porcaria. Não, tu não vai cantar essa música aí. Entende? O que é? É deixar de lado uma coisa que tu gosta. Não, Deus não gosta, por isso eu não vou fazer. E isso cada um de nós tem que se policiar, porque cada um tem as suas situações. Não adianta, porque não são iguais. Né? Isso Deus valoriza, gente. Quando a gente coloca Ele em primeiro lugar. E embaixo, não se conformem com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do nosso entendimento. Então a palavra de Deus tem que mudar o nosso entendimento. Tem que mudar o meu agir. Entende? Eu achei tão bonitinho esses dias, o meu marido, a gente foi no banco, eu tinha que sacar um dinheiro lá, e ele foi estacionar o carro, e o senhorzinho que trabalha lá de vigia, aquele lá da borboleta, estacionou a moto dele no lugar de carro, bem na frente da porta do Banrisul. Acho que ele estava indo levar a motinho dele. Né? E daí, não chegar, a gente não fazia pouco tempo que estava com o carro novo. O nosso carro velho não tinha direção hidráulica, e daí ele torceu um pouquinho assim e derrubou a moto do homem. Aí a senhora que estava ali na frente cuidando, ele era vigia lá para dentro, e ela estava ali. Correu lá, derrubaram a tua moto, não sei o que, né? Fez um escarcelo. Daí o homem veio ali e eu achei tão bonita a atitude dele. Olha, moço, eu já juntei. Se tu achar que aconteceu alguma coisa aqui nessa moto que estragou, olha, tu me leva lá no Perse, que eu sou amigo do Perse, o Perse arruma e eu paro. Daí o carinha, eu acho que ele ficou surpreso. E foi bem querido com ele, não xingou nem nada, né? E ele disse, não aconteceu nada na moto, o senhor não se preocupe. Né? Então, eu fiquei orgulhosa dele, porque às vezes não é fácil a pessoa, não, isso aqui já está, tu está querendo me cobrar, porque já dá discussão, É interessante que para muitas pessoas nada é ruim, tudo está bom, não tem pecado em nada, não enxergam pecado em nada. Aí nós estávamos tomando chimarrão em casa e umas meninas que moram lá naquela quadra estavam escutando uma música. Porque eu sou da putaria, eu não sou gente boa, um pancadão desses. Aí eu e ela nos indignamos, sabe? Por quê? Como é que uma pessoa pode acompanhar, já escutar já é ruimzinho, mas acompanhar uma música desse calão, quer dizer, nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas nos transformar pela renovação do nosso entendimento. O que antes de nós crermos em Jesus, de sermos salvos, de sermos o templo do Espírito Santo, o que antes nos servia, agora tem que entrar dentro do quadrado do Espírito Santo. Não deve mais nos servir muita coisa, porque o mundo jaz no maligno. O mundo, vamos dizer assim, se vestia um tipo de roupa, já não serve mais. Se tinha atitude errada quando... E eu que interessa que derrubei a moto. O cara que botou no lugar errado, estava fora do estacionamento de moto, e daí eu... Te vira, vai arrumar tua moto, não quero nem saber. E aí, arrumar maior confusão por causa que... Por nada, né? Por nada. Isso, Então, moto, mas obrigado. O cristão, aquele que realmente quer louvar a Deus e vamos dizer assim, todos os dias apresentar o corpo em sacrifício, não é fácil. Mas isso é o que agrada a Deus. A gente tomar atitudes que não são aquelas que o mundo apresenta como a perfeição do mundo. Muito bem. Seguindo então, capítulo 3. A música no culto do Antigo Testamento. Bom, há várias referências à música no livro de Gênesis. Jubal, descendente de Caim, foi registrado como pai do
dos que tocam harpa e flauta, ou seja, instrumentos de sopros e cordas. Isso já está registrado em Gênesis 4. Então, em Gênesis 4, já tinha passado tanto tempo da civilização que já estavam inventando instrumentos musicais, tipo, parecidos com flauta e com harpa, né? E ali começou, e esse tal de Jubal é o primeiro registro de fabricante de instrumentos musicais. Provavelmente tocava e talvez até louvava a Deus, né? Seguindo, a primeira referência a um cântico completo na Bíblia já é bem mais tarde. É em Êxodo 15, que é um registro. Tu tens ele ali? Não, só está mencionado. Êxodo Êxodo 15 que era 15. para ler na Bíblia. Mandar abrir a Bíblia em Êxodo 15 e ler. Vamos pegar alguma. 15. Êxodo 15, o capítulo todo, mas a gente não vai ler todo. Vai servir um café? Serve um para mim? Tem açúcar ou açúcar? Pode ser sem açúcar, não tem problema. Mas tem açúcar se quiser. Não, não. Esse aqui é o primeiro, dá a impressão assim que ele é quase o primeiro salmo, né? Até dizem que Moisés, ele compunha salmos. Tem um salmo lá, que é de Moisés no livro de Salmos, pelo menos um. E aqui tem um outro salmo de Moisés, ó. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumariamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Então eles estavam tão felizes que, pela inspiração, né, do que aconteceu, pela vontade de adorar a Deus, saiu esse cântico de Moisés. Então já é um dos primeiros, né, sintomas que a música seria uma coisa muito importante. Porque que lindo que já é esse primeiro cântico de Moisés aqui, né? O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome, lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Enfim, e aí vocês podem ler esse salmo em casa, o salmo de Moisés, né? Em Êxodo 15. Que vocês não vão se arrepender. Continuando então. Há várias referências à música já no livro de Gênesis, né? E agora no livro de Êxodo. A primeira referência é um cântico completo, tá? Foi aquele ali. Jubal, primeira referência de criador de instrumentos. E aqui, primeiro cântico completo. É legal de ver isso, os primeiros na Bíblia, né? O canto era responsivo e acompanhado ritmicamente por tamborins. Agora nós vamos fazer uma brincadeira bíblica, tá? Salmo 136. Mas eu pedi para tu pôr, amor. Esse tinha que estar. Não foi posto. É a unidade 3. É agora a unidade 3. Sim, mas não está. Ixi, meu secretário me deixou na mão. Vamos lá, abrindo a Bíblia então, no Salmo 133, vamos pela Bíblia. É 133, 136. 136. Ah, tá aqui, ó. Então nós vamos fazer agora, uma adoração, um louvor a Deus. É sério, mas a gente vai fazer conforme eles faziam lá. Então, o Iporã vai fazer sempre a leitura da primeira frasezinha ali, tá? Ó, a primeira frasezinha. Oi, seja bem-vinda, que honra. Olha só, a primeira frase lá: louvai ao Senhor porque Ele é bom. Só o Iporã vai ler. E nós todos vamos ler porque a sua benignidade dura para sempre. E pode ver, em todos eles tem, porque a sua isso é responsivo. Tá? Então vai lá, Iporã. Vamos fazer até o versículo 8, porque senão a gente vai gastar muito tempo. Né? Mas vamos fazer. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom.
porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, Porque a sua benignidade dura para sempre. louvai ao Senhor dos senhores, Porque a sua benignidade dura para sempre. aquele que só faz maravilhas, Porque a sua benignidade dura para sempre. aquele que por entendimento fez os céus, Porque a sua benignidade dura para sempre. aquele que entendeu a terra sobre as águas, Porque a sua benignidade dura para sempre. aquele que fez os grandes luminares, Porque a sua benignidade dura para sempre. o sol para governar de dia. Porque a sua benignidade dura para sempre. Até Acho hoje. que dá para parar, né? É meio estranho, porque, mas assim, mesmo uma multidão assim, porque isso aqui já é lá no tempo de Davi. Tá? Então, ele está falando ali, ó, tirou Israel do meio dele, só do Egito, enfim. Gente, pensa numa multidão fazendo isso junto com o diretor da música ali. Deve ser emocionante, né? Apesar que é meio boring, assim, entediante, né? Porque o Senhor, mas eu achei legal, achei bom. Mas a gente nunca fez na igreja uma leitura assim, né? Leu o salmo assim. Eu acho que antigamente se fazia algumas É. coisas assim, mas hoje não faz, não faz. Eu podia fazer um dia. Porque no Inário tem hinos que são leituras, né? Tem. Que leem todos, que leem nomes, que leem breves, né? Tem. Então, seguindo para o canto responsivo, né? Então, antigamente, no culto do Velho Testamento, havia essa participação assim, do povo na hora do louvor. Tá? E poderia ser cantado, provavelmente era cantado isso aí, não só lido assim. Provavelmente tinha uma melodia, os salmos eram todos acompanhados de instrumentos musicais. Acompanhados com instrumentos musicais, essa parte do refrão era acompanhado com tamborins e com instrumentos de cordas. Tá. Então agora, vamos para a 1 Crônicas 25, 1 a 8. Nós vamos ver agora como é que era a organização. Gente, na época de Davi, de Asaf, a coisa era já muito boa. Mas ali estamos a... não sei precisar, mas há muitos anos, né? De Moisés já. Muitos anos depois de Moisés. E ali, ó, 1 Coríntios 25, nós vamos, 1 Crônicas 25, 1 a 8. Nós vamos ler. Como é que foi, como é que já estava o adiantamento dessa questão, né? De louvor e adoração. E Davi, eu vou ler, cada um vai ler um versículo, tá? Começando aqui, vai indo assim. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, com símbolos e com saltérios. E este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Pode ler, se não enxerga. Não? Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Betanias, Isabela, filhos de Asaf, a carga de Asaf, que profetizava debaixo das ordens do rei Davi. Quanto a Jedutum, os filhos Gedalias, Zeri, Jesaías, Azabias e Matitias, 6 a cargo de seu pai, não dá para ver, Jedum, o qual profetizava com a harpa, louvando e dando graças ao Senhor. Muito bem. Quanto a Emã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romante, Ezer, Rosbecasa, Malote, Otir e Maziote.
evidente do rei, mas nas palavras de Deus, para exaltar o seu poder, porque Deus dera à irmã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses estavam sob a direção de seu pai, para a música da casa do Senhor, com saltérios, cimbalos e harpas, para o ministério da casa de Deus. E Asaf, Jedutum e Emã estavam sob as ordens do rei. E era o número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto ao Senhor, todos eles mestres, 288. E deitaram sortes acerca da guarda igualmente, assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. É incrível como lá dos tempos iniciais da Bíblia, até chegar aqui, já era tão organizado. Né? E assim, ó, as pessoas eram qualificadas para fazer o serviço. Até parece uma igreja, né? Esses 3 ali, o Gedutum, ficam ao comando do pastor, no caso, o Davi, né? Que era o rei na época. Mas, digamos assim, no caso aqui na igreja, a gente é subordinado ao pastor. O pastor diz assim, ó, o louvor hoje pode ficar 1 hora. Mas no outro dia ele pode dizer, ó, hoje é só meia hora. Então tinha subordinação, né? Os filhos deles, ninguém falou que eles tinham qualificação, né? Deu a entender. Tinha uma parte. 6. Os 6, todos eles estavam sob a direção do seu pai para a música da casa do Senhor, com saltérios, harpas, sempre no ministério da casa de Deus. Ó, seus irmãos instruídos no canto, ó, tinha instrução de canto já, né? Ó, todos eles mestres, 280, onde que tu disse mais? Lá em cima, esse foi o número dos homens aptos, então Aptos. era esse, eram aptos. Exatamente, aptos, eram afinados, né? Gente, não é que tenha feito curso de música, mas tinha o dom da música, né? Tem muita gente que nasce com dom. A ideia era, Deus já exigia no culto primitivo uma certa organização, uma certa dedicação. Não é assim, bom, Maísa, hoje eu vou cantar. O cara não tem voz, não se prepara, não sabe cantar e vai lá na frente só atrapalhar o culto. Então, se naquela época já tinha organização, quanto mais hoje nós somos um pouco mais avançados em cultura e relacionamento de culto dentro das igrejas. Por favor, vê para mim se tem 1 Crônicas 16, 4, 8, senão eu vou ler aqui na Bíblia. 16, 4, 2. 42, né? Não, vamos ver o que tem ali. Não tem nada. Tá. Alguém pode abrir, por favor, 1 Crônicas 16, 4 a 8. Alguma coisa que eu marquei aqui, depois eu vi alguma coisa interessante aí nesse texto. 16, 4 a 8. Quem pode ler? Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar e louvar e exaltar o Senhor Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe Zacarias, o segundo e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obedel, Idom e Jeiel, com alaúdes e harpas. E Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Olha só. Gente, o bichinho me dá arrepio, assim. Ali a gente vê, assim, tipo, uma igreja, né? Já, assim, aquela... Tu vai fazer tal coisa, tu tem habilidade para isso. Eu admiro muito as irmãs na igreja que têm habilidade para ornamentar. A irmã dele, a Doris, a do Percy, a Adri. Né? Eu sou péssima para isso, eu não sirvo para isso, gente. Mas me pede para tocar o piano, eu vou lá e toco. Mas não me peço para arrumar a igreja e enfeitar, porque não vai dar.
é uma coisa que não sei fazer. Não quero saber também. Chega, só comer, mas já dá trabalho. Então tá. Agora um versículo específico sobre qualificação. 1 Crônicas 15:22. Ali, ó. Estava ali mesmo. Deixa eu ver se ele é tão bom assim. Olha só. Que Ananias, chefe dos levitas, tinha o encargo de dirigir o canto e ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido. Aí a Maísa, ó. A Maísa claro, é um homem, né? Mas vamos ver o seguinte ali. Então Davi deixou ali, diante da arca da aliança do Senhor, a Asaf e seus irmãos para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. Então a gente vê assim uma organização, uma responsabilidade, dedicação. É isso que nós precisamos ter no serviço de Deus. Temos que sacrificar. Sábado não foi a Laís aí, gente, era a Bea, né? Aí eu estava com visita na janta lá e a Bea me mandou os hinos. Quando eu estava com as visitas lá, e eles foram embora bem tarde, umas 11 da noite, eu peguei os hinos, vou treinar, porque eu chegar lá na igreja de mulher. Isso aí errando, né? Mas isso aqui era um sacrifício para mim, porque o dia inteiro eu passei arrumando as coisas para que as visitas lá. Foi a prima lá do noivo dela, né? A Maria ali, a Doris. Daí a gente não queria que eles fossem embora nunca, queria que eles ficassem, né? Mas depois eu tive que, ó, né? A gente exige, o trabalho de Deus exige. Não é assim. Por mais qualificado que a gente seja, nós precisamos, né, fazer as coisas direito e tentar fazer o melhor. 1 Crônicas 16:14. Com eles, pois, estavam Emã, Jedutum, com trombetas e cintos fogos que haviam de tocar e com outros instrumentos de música de Deus, porém os filhos de Jedutum estavam à porta. Até porteiro. Né? Muito bem. Assim, eu gosto muito de ler o Velho Testamento, tem muitas curiosidades. Seguindo agora, a qualificação, então, não tem dúvida, né? 2 Crônicas 5, 11 a 14, é um texto pequeno. Será que tem ali? Não. Acho que não. Alguém está com a Bíblia aberta em 2 Crônicas? Pode ler. 2 Crônicas 5, 11 a 14. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, viram que todos os sacerdotes que ali se acharam se santificaram, sem respeitarem as suas turmas. E os levitas, que eram cantores, todos eles de Asaf e Emã, de Jedutum e de seus filhos, de seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com saltérios e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar. E com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvavam ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. A glória de Deus veio ali em forma de uma nuvem. Deus aceitou o louvor deles de tal forma, né, que se manifestou visivelmente. Mas assim, ó, quando a gente está na igreja e está louvando, como a gente falou no início do nosso estudo, nós somos o templo do Espírito Santo. Pode ser que num domingo o Carlos vai vir na igreja, ou como é que é o teu nome mesmo? O Ferrari, o advogado Ferrari, lá nunca mais vai esquecer. Digamos, o Ferrari foi tocado, sabe? A glória de Deus encheu ele por dentro, assim, dessa alegria que dá quando está louvando. E no Carlos não, ou vice-versa, entende? Depende de como tu está o teu estado de espírito, a tua
disposição de buscar Deus, enfim. Mas como é bom quando a gente vem e se sente muito tocado. Quer ver, Maísa, uma música tão simples, mas aquele dia que a banda tocou aquele hino, só há poder no nome de Jesus. Né? Gente, essa música mexeu comigo, não sei explicar. Eu queria parar de cantar aqui no momento. Me mexeu. Uma música tão antiga, ela era simples, a letra é repetitiva, assim, só poder, só a vida, só louvor e louvor. Então, vai também, como nós falamos, que nós somos o tempo agora. Nós estamos na era em que cada um é o tempo do Espírito Santo. Então, nós temos que preparar o nosso tempo. Não vamos ficar cuidando do vizinho. Ó, o vizinho está ali, ó. Está só olhando, nem está no louvor. É problema dele, ele está machucado com alguma coisa, está triste, né? Está chateado, né? Vai saber. Então, a gente tem que limpar o nosso tempo, né? Hoje em dia é diferente, cada um por si. A gente olhando para esse texto, lá do Velho Testamento, 120 trompetistas, né? Imagina. A gente vê a grandiosidade do culto. E de vez em quando a gente acha assim, não, mas só a Maísa tocando piano, iam ter 5 pianos. Deviam ter 5 guitarristas, deviam ter 5 violonistas, deviam ter 50 cantores. Vamos dizer assim, é emotivo, é bom, para o nosso tamanho de igreja está bom, mas eu fui na primeira igreja de Dallas, Texas. Aí de repente começou a tocar uma banda e só tinha 4 pessoas lá no palco. Só que a banda, com 180 instrumentos, estava embaixo de uma plataforma com hidráulicos que subiu atrás, na parte de trás do palco. Era um 4 de julho. Então estava assim um negócio. Um culto especial de 4 de julho. Aí apareceu aquela banda. Quando a banda fez a introdução da música, começou um coral. Onde é que estava o coral? Numa outra plataforma hidráulica, subiu 120 pessoas cantando. Vocês não sabem a ideia da emoção de ver aquilo ao vivo. Entende? Assim, uma coisa majestosa perante Deus, sabe? Claro que 4 instrumentistas também levam a gente em espírito, né? Mas quando tem esse volume, quando uma igreja se dedica, quando as pessoas se dedicam para se consagrar para a música, para cantar, Deus aprimora elas, sabe? É uma coisa fantástica, uma coisa especialíssima. Muito bem. Agora vamos fazer umas pequenas comparações. Nós vamos passar para o Novo Testamento agora. Aí nós vemos no Velho Testamento essa grandiosidade, né? Tanta organização, isso lá no tempo de Salomão, Davi, né? E depois disso, um tempo depois, um bom tempo depois, Israel foi invadido pelos assírios, pelos egípcios, os babilônios, né? E o templo foi destruído e um monte de coisa aconteceu. Porque o povo de Israel também não ficou. Pelo menos já esfriou, não vai queimar a língua. Então vocês percebem que o povo de Israel estava machucado, ferido, porque os outros povos eles se afastaram de Deus. E Deus permitiu que os povos, que a gente estuda no colégio, né, os assírios, os babilônios, os egípcios, invadissem Israel e aconteceu muita coisa ruim. Os reis de Israel não foram, eles dividiram em 2, né? Israel era um povo e Judá era o outro e eles não foram fiéis, enfim. Quando Jesus nasceu, quem estava dominando
em Israel? Os romanos. Aí já era o tempo do período romano. E aí veio Jesus. E aí o que a gente vê em Israel são as sinagogas, né? Não tinha mais aquela pompa, não se fala em pompa e circunstância no templo em Israel na época de Jesus. Né? Se fala mais nas sinagogas que Jesus ia no templo e tal, tudo bem, mas ele também ia nas sinagogas, enfim. E aí quando Jesus morreu e ressuscitou, o que aconteceu? Ficaram os discípulos e eles se reunindo num templo magnífico, como era o templo antigo lá de Israel, o templo de Salomão, não, nas casas, e escondidos, porque o Império Romano e os judeus estavam perseguindo os cristãos. Né? Então houve ali uma reviravolta muito grande. E ali eles tinham que, se eles cantavam, eles tinham que cantar, acho que mais baixinho, para não atrair muita atenção. Eu estou falando já nos tempos de perseguição mesmo, né? Do período romano, a igreja que ficou ali depois de Jesus foi a princípio uma igreja sofredora, né? Quando Jesus morreu já começou uma perseguição, e depois o Império Romano começou a perseguir. Nós vemos Paulo já foi preso, né? Enfim, quem leu o Novo Testamento sabe dessas histórias. Aí mudou um pouco, mas mesmo assim havia uma organização, por menor que seja o grupo, era organizado. Né? Então nós vamos dar uma recomeçada agora, uma nova fase. Chama a atenção do nascimento de Jesus o quê? Quantas pessoas cantaram naquela época lá? Por causa do nascimento de Jesus, por causa do nascimento de João Batista? Maria cantou? Maria cantou. Quem cantou quando João Batista nasceu? Zacarias. Zacarias. E Simeão, quando ele tomou o menino Jesus no templo, que ele foi apresentado no templo, Simeão cantou também. Então o cristianismo começou com música. Né? O cristianismo se apresentou com Deus inspirando pessoas para fazer uma música na hora ali e já louvar. Como nós falamos, os cristãos se reuniam em casas. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, enfim, eles tinham o hábito de se reunir em casas e foi se esparramando com o ministério dos apóstolos, e principalmente o apóstolo Paulo foi um missionário, né? Enfim, a primeira carta de Coríntios, dos capítulos 12 e 14, trata da organização da igreja. Tá? 1 Coríntios, agora é a unidade 4. Mateus 23, 30. Vamos ler os versículos que estão aqui. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, Jesus, quando estava com os discípulos, também cantava hinos. Era importante para Jesus também essa parte. Em Atos 2,46, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A igreja ainda gozava de certa liberdade aqui, né? Estava em um crescimento. 1 Coríntios, Maísa, pode ler para nós 1 Coríntios, vocês enxergam? Se eu pedir para vocês lerem? Tá. Maísa, pode ler. 1 Coríntios 14, 15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, aqui nós temos uma coisa muito importante. Quando nós estamos cantando, nós temos que entender o que estamos
estamos cantando. Então, se algum dia tem uma letra que a gente não entende muito bem, procura entender por que está cantando assim, né? Por que diz assim essa letra? Tem que saber por quê. Tem que ser com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também com o entendimento. É uma dica bem importante. Né? Eu, por exemplo, se eu for para a Alemanha um dia, eu for cantar lá numa igreja, em alemão não vou entender nada. Vai ser só com o espírito mesmo, mas sem entendimento. O Carlos ele entende alemão, mas nos Estados Unidos daí eu entendo que ele não é mais ou menos, né? Vamos lá, então 1 Coríntios 16, 4. Pode ser a 16, 14. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Incluindo então o louvor. Né? Aí tu tá lá na igreja sentadinho assim, aí a Maísa disse assim, vamos levantar, irmãos, para cantar esse louvor. Ah, eu estou cansada. Tu vai adorar a Deus com esse espírito? Todas essas coisas sejam feitas com amor. Então a gente tem que se policiar, porque de repente tu tá ali, mas não tá adorando a Deus, porque eu tô cansada, eu tô isso, aquilo, sabe? Então a gente tem que dar o melhor para Deus. Olha, Senhor, eu tô cansada, eu tô cansada disso aqui. Mas já tá acabando, tá? Vamos correr. Efésios 5,19. Alô? Falando entre vós em salmos, e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, falando entre vós em salmos, em hinos e cânticos espirituais, isso é uma atitude só na igreja? Ou deveria ser uma atitude contínua? na Não, nossa lá em vida? casa, quando a mesa está cheia, farta, cheia de coisa boa, assim, a gente... Hã? Aí é rotineiro. É uma motivação, né? Então, todas as vossas coisas sejam feitas com amor e salmodiando o Senhor no vosso coração. Falando entre vós, agora esse a gente não é ainda, né? Não, só Tá, o Colossenses. Então agora eu... Não. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Gente, esse versículo contém tanta coisa. Ele é tão profundo. Primeira coisa, que Cristo habite em nós abundantemente. Gente, se a gente parar para pensar, o que significa isso? É muita coisa. Jesus abundantemente em nós. Espera que já estamos na hora de parar e não... em toda sabedoria. Né? Que a palavra de Cristo habite em nós. Com toda sabedoria. Ensinando-os e admoestando-os uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando o Senhor com graça em vosso coração. É impressionante. Mas tu quer dar uma palavra sobre isso? O que me chama a atenção aí É que a Maria é a chefe do nosso louvor aqui. é que não diz, se a gente pensar nesse versículo, não diz e o que vocês sentem, e o que vocês vivem, isso vocês fazem uns aos outros. Não. Isso faz sentido. É a palavra de Cristo. Então, o que é para ensinar, o que é para admoestar, o que é para louvar, né? Cantando com graça no nosso coração. Então, é algo que vem a edificar, não é só um sentimento, não é só uma coisa, é algo para aprendizagem, para louvor, para crescimento. Né? Uma das coisas que mais agrada a Deus, e quando a gente pensa em fazer isso, é tipo uma adoração a Deus, porque para nós é tipo um sacrifício. É amar quem não gosta da gente. Né? Então, se tem alguém que não gosta de mim,
mas é um tipo um sacrifício que eu vou fazer. É um sacrifício, uma oferta a Deus, né? E como é difícil. Porque ali diz a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. E a palavra de Deus disse que o que mais agrada a Deus é a obediência. E o que ele diz para nós? Amai os nossos inimigos. Aí meu inimigo está aqui do meu lado, digamos, põe na igreja, né? E eu ficar, nossa, só aqui do meu lado, vou adorar alguma coisa? Senhor, abençoa meu inimigo aqui, ó. Não vou falar para ele, né? Vou falar em espírito com Deus. Deus vai ouvir? Vai. Entendem? A palavra de Deus está ricamente em nós, não é só as coisinhas bonitinhas. Dá o dízimo que vai ser abençoado. Assim, tudo bonitinho. Não. Deus manda fazer essas coisas, ó, que são pesadas para nós. Mas é isso aí que vai nos fortalecer. Tem muita gente que acha que louvor e adoração só serve para o cristão dentro da igreja. Mas na verdade se nós somos o templo, tem que ser em todo o tempo e tem que estar dentro, alargado dentro do nosso coração, cantando ao Senhor com graça no nosso coração. Por quê? Porque nós resume aquela conclusão. Vem a hora em que os verdadeiros adoradores o adorarão em verdade, porque o Pai procura tais adoradores. Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então, de vez em quando, tu está num culto e está mais de corpo presente, mais de alma e espírito ausente. Mas tem certas situações dentro do dia a dia em que você reconhece Deus agindo na tua vida de uma forma tão intensa que você trabalha com o Espírito e se envolve com o Espírito e tem uma adoração, um louvor tão espiritual que é muitas vezes até superior ao momento em que você está dentro do santuário, dentro do culto. O teu espírito, teu corpo está tão elevado na gratidão a Deus, no pedido a Deus, que é muitas vezes mais forte do que o momento em que está no culto e tu está quase que participando do culto. Está ali presente, mas o espírito e a alma não estão em sintonia com o culto, sabe? Está lá pensando na Fórmula 1, está lá pensando no futebol, está lá pensando na comida do meio-dia, sei lá, né? Tem tanta coisa que nos afasta do real culto. Mas tem momentos na nossa vida em que o culto a Deus, o relacionamento com Deus, é uma coisa particularmente sublime. E eu acho que outro detalhe ali, que a gente tem que lembrar, é que nós somos humanos, nós somos falhos. Então, como o sentido que a gente olha esse versículo, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu reconhecendo que eu sou falho, que eu sou pecador e que eu preciso de Deus. E que eu preciso louvar a Deus, porque a gente é falho, e nem sempre a gente está bem, nem sempre a gente está, né? Mas esse reconhecer e tentar ser, né? Que é Ele que merece, Ele que tem o poder, Ele que tem a soberania. E aí entra a questão, né, de que quem merece todo louvor não é quem está na frente, quem está tocando, quem está dirigindo, não, é Deus. É esse reconhecer que faz a gente, né, o adorar em espírito e em verdade. É a Ele, não é a nós, aos instrumentos, né? É verdade. Mas tu não deste a unidade 5, né? Tu deu? Então tá. Eu pensei que eu tinha que dar 5. Que bom. Não, eu não dei a 5, não, senhora. Eu dei a 6. Tu deu a 6. Eu comecei na 6. Não dei a 5. Tá, então nós vamos falar sobre a 5. E eu acho que a 5 tem uma questão dele. Tem uma questão? Eu acho. A unidade 5 é o papel da arte no culto. Não. Gente, a gente vê como Deus, no Antigo Testamento, ele queria que o templo dele fosse feito pelo artista mais
mais dotado daquele talento de escultura, enfim, tudo era feito, né? Eu vou colocar para vocês o que eu penso. A professora Harriet escreveu muito claramente aqui o conteúdo. Ela está de parabéns, né? Muito bom o material todo que ela escreveu. No Novo Testamento, é a unidade 5, é a página. Eu não tenho a página. 158. Ah, tá. A nossa situação hoje, eu vou dar a minha opinião e vocês podem também contribuir. Porque o que ela escreveu aqui está muito claro, é bem fácil de entender e vocês já estão cansados e precisam descansar. Mas eu vou resumir o que eu penso e nós vamos debater ainda 5 minutinhos isso aqui e vamos terminar. No Velho Testamento, Deus tinha que mostrar ao mundo quem Ele era. Vocês entendem? O mundo só conhecia aqueles deuses lá, Baal, os deuses de pedra, para os quais os pais julgavam bebezinhos recém-nascidos. Só de pensar nisso me dá uma aflição. Hoje, o que a Bíblia diz que o verdadeiro templo do Espírito Santo é onde? Nós somos. Mais do que a arte dentro da igreja, mais do que nós fazemos o nosso máximo, né, Maísa? Eu vi tu tocando domingo, eu assisti tocando, achei lindo o teu prelúdio. Sério mesmo. Tá usando os graves, aquelas, né, muito bonito. Então, isso é maravilhoso. Nós que trabalhamos na igreja, qualquer atividade que a gente faça na igreja tem que ser o nosso melhor. Vocês entendem isso, certo? Para Deus, o nosso melhor. Mas mais do que a arte na igreja, se a gente não consegue fazer uma banda de louvor dos adolescentes com 10, domingo tinha quantos ali? 2? Pois é, nós vamos oferecer para Deus o que a gente consegue de melhor. Mas eu garanto para vocês, eu acho que Deus está mais interessado no templinho que tem aqui dentro, de eu cuidar do meu templinho aqui. Esse templo tem que estar ornamentado com as coisas de Deus, limpinho. Que Deus não se mistura com sujeira, com pecado. Né? Então hoje a palavra de Deus diz que nós somos o templo. Nós viemos à igreja, que também é a casa de Deus, e nós temos que dar o melhor que nós podemos. E tem gente que está ajudando na banda, está cantando às vezes, mas que não tem curso. Vai dar o melhor que ela consegue, mas é com a alma. Entendeu? Vai fazer o seu melhor. Eu achei tão bonitinho o Arthur cantando em voz, eu não sabia que ele cantava nada. Eu acho tão bonito quando eu vejo uma coisa assim nova, é tão lindo, sabe? Só que eu penso assim, vocês querem dar uma opinião contrária? Vocês acham que a igreja tem que estar ornamentada com... Porque nós temos templos no meio da floresta amazônica, que é uma choupaninha com cobertura de palha, e Deus está ali. Só que na época, lá no Velho Testamento, Deus tinha que mostrar ao mundo que Ele era o Deus verdadeiro. Não era os deuses dos egípcios, dos babilônios, que tinham palácios e mansões incríveis, que eles faziam com os deuses, né, deles. Entenderam? Deus tinha que mostrar. Só que veio toda essa história do povo de Israel, acabaram destruindo até o templo, teve que ser reconstruído depois de novo, depois de Cristo foi destruído de novo. Eu acho que foi no ano 79 depois de Cristo. Entendem? Agora, o nosso tempinho aqui é responsabilidade pessoal. Não adianta ficar olhando. Como é que tu não mesmo? Silei. Eu sou péssimo para nomes. Silei, eu não vou... Silei não é crente. Olha só. Passou uma maquiagem preta aqui em cima dos olhos. O que isso tem a ver? Quer usar maquiagem preta aqui em cima? Usa. Mas aqui dentro do teu tempinho tá em paz com Deus. Entendeu?
Não julguemos os outros, cada um cuide do seu templinho, porque cuidar do seu templinho vai te tirar todo o tempo possível. Tu não vai ter tempo de cuidar dos outros. Essa é a verdade. Tá? Então, gente, era isso aí. E eu acho que essa é a parte mais difícil, né, gente? Porque se a gente for ver tudo que se tem hoje, né, é complicado de não julgar, mas a gente tem que estar sempre se policiando. Gente, eu agradeço a Deus porque os meus filhos já estão crescidos. Porque ter filhos hoje em dia, eu mandei eles no caminho. Chega de Impossível. É terrível, né? É terrível. Alguém pode resumir o que é louvor e o que é adoração? Tem na folhinha, se vocês esqueceram, tem na folhinha, tá bem claro ali. Mas então, Só a Deus. Só a Deus. Adoração só a Deus, aos seus atributos, a sua pessoa, a sua capacidade. E louvor, As obras. as suas obras. só que a palavra louvor, né, pode ser usada assim. Ah, o Hansi louvou a lasanha que a Maísa fez. Não tem problema Mas usar. adivinhou? Não sei. Né? Então, entenderam agora? Adorar, o que Jesus nos ensinou ali quando ele foi tentado? É só Deus, não tem. Eu mesmo, quantas vezes eu falei assim, eu adoro cafezinho. Agora eu me policio. Não, agora não, já faz tempo. Mas como que a gente tem problemas, às vezes, em levar a sério as coisas de Deus, né? Que não é para falar que eu adoro café. Tem Eu um gosto. vizinho desse tamanho assim, e ele, cada vez que eu faço churrasco na minha churrasqueira, parece que eu escolho o dia para fumar sair para casa dele. O vento tem lá. É verdade. Em seguida ele está na cerca, tio Carlos, eu adoro churrasco. Esperando o convite. Eu adoro churrasco, então daí eu já sei que quando o churrasco fica pronto, a primeira coisa que eu faço é arrumar um pratinho e mandar para lá, porque não, a palavra não está certa. Eu gosto muito de churrasco, porque adorar só se adora a Deus. Mas é uma coisa interessante a intensidade como ele se expressa dizendo que gosta do churrasco. E vamos dizer assim, levado essa criancice ao extremo, nós deveríamos ter essa intensidade ao adorarmos nosso Deus e ao louvarmos o nosso Deus, tanto no santuário quanto no nosso particular, no nosso, como diz a Dina, templinho. Então, olha, como eu disse, vamos cuidar do nosso templinho, que já tira todo o nosso tempo. É cada minuto, né? Gente, por minha aula está encerrada, eu vejo que As coisas, um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha, tendo visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os exercitar? Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Eu li do versículo 1 ao versículo 11,
Mas, porém, eu gostaria que vocês se atessem na primeira frase do versículo 11, que é o que eu gostaria de transmitir para o coração de vocês nessa noite. Tudo fez formoso em seu tempo. Então, Deus fez tudo formoso no tempo dele. O que vocês entendem sobre tempo? O que seria o tempo de Deus para nós hoje? O que vocês poderiam falar a respeito do tempo? Se sabe que o tempo, a noção do tempo, ela é representada pelo termo kairos, que surgiu a partir de um personagem da mitologia grega. Eles chamavam na época kairos de Deus. Esse tempo, kairos, ele não pode ser medido, porque o tempo de Deus é perfeito e é diferente do nosso. O nosso tempo, ele não é perfeito como o do Senhor. Por quê? Porque hoje em dia, a maior dificuldade que nós vemos é a falta de tempo, ou se diz falta de tempo, mas é a falta de organização do tempo. Por quê? Porque faltam alguns argumentos que nós temos na Bíblia, base bíblica, que a gente deveria usar no nosso tempo, nos dias de hoje, que a gente não tem usado. Então, o nosso tempo, digamos tempo em horas, ele se resume ao tempo cronos. Então, o dia tem 24 horas. Dessas 24 horas, quanto tempo a gente tira para Deus? Quanto tempo nós temos para fazer uma conversa direta com Deus? 5 minutos. Sobrando tempo, né? Pois é, para Deus, 1 minuto pode ser 1000 anos. Então, o nosso tempo, o que a gente deveria ter dentro do nosso coração para podermos entender o que significa o tempo? O que vocês acham que nos ajudaria a entender esse tempo? A compreender a espera de um tempo? Se nós formos ver nas passagens bíblicas, Sara, ela gerou Isaac sendo anciã, mas essa promessa, quanto tempo levou para se cumprir? Essa promessa Deus fez num dia e ela gerou Isaac no outro? Quanto tempo levou? Ana era estéril, não podia ter filhos. Quantos anos Ana orou pedindo que Deus concedesse esse filho, Samuel? 24 anos. No 25º ano, ela tocou o coração de Deus quando ela ofereceu Samuel à obra do Senhor. Então não foram 25 dias, foram 25 anos. Quanto tempo Deus levou para criar o mundo? Se Deus é Deus, Ele poderia, num estalo de Deus, ter criado. Tudo tem um tempo. Tudo necessita de um tempo. Então, eu gostaria, alguém que tivesse a Bíblia em mãos, pudesse abrir em Hebreus 11:1. Ver o que a Bíblia nos fala que devemos ter dos pontos para conseguirmos entender o tempo. O que nós necessitamos para entender esse tempo de Deus? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não vêm. Então, o que seria o primeiro ponto que nós devemos ter para entender o tempo? A fé. A fé. Então, como eu coloquei antes, a fé, se você procurar na Bíblia, tem várias passagens que nos falam, inclusive, deixa eu ver se eu anotei aqui, a questão até que a irmã Dina falou a respeito do sacrifício de Isaac. Isso foi o quê? Foi um ato de quê? De fé.
E isso, essa fé, ela gerou um tempo até Abraão chegar para fazer o sacrifício de Isaac. Durante esse tempo que ele levou, será que ele não vinha pensando, conversando com Deus, que ele estaria fazendo a vontade de Deus? Mas lá no coração dele, será que ele não sentia uma tristeza, talvez, de ver o filho? Ele poderia estar sentindo, porque ele foi humano. Mas a fé em Deus foi maior e ele não desobedeceu. Ele fez o que Deus pediu. Ele estava levando o seu filho. Isso foi um ato de fé, porque ele entendeu que o tempo de Deus era perfeito e tudo no seu tempo se cumpriria. Agora, quem puder abrir em Gênesis 22, 2. Oi? Gênesis? 22, 2. E agora vai falar em outro ponto também muito necessário para que possamos entender o tempo de Deus. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. É o que eu acabei de falar antes, mas isso se refere a mais um ponto para poder entender, além da fé. Qual seria esse outro ponto? Obediência. Não. Obediência. Obediência porque ele foi obediente à vontade de Deus. A obediência. E hoje, será que nós somos obedientes ao que Deus quer de nós? Será que nós somos obedientes ao que a Bíblia nos fala? Agora alguém abre para mim. Pode perguntar essas coisas. Alguém abre a Bíblia em Jó, capítulo 13, versículo 15. Temos mais um ponto aí para podermos entender a questão do tempo. Calma aí que o Jó não tem na minha Jó 13, 15. Isso. Tá na Bíblia aí, cara. Jó É complicado isso. 13, versículo 15. 13, 15. Vamos lá. 13, 15. Tá. Eis que ele me matará. Já não tenho esperança, mesmo assim defenderei a minha conduta diante dele. Mais? Não, tá bom. Então, o que Jó teve? Jó perdeu tudo. Perdeu esposa, perdeu filhos, perdeu tudo que ele tinha. Mesmo assim, ele não virou as costas para o Senhor. Qual foi a atitude de Jó? O que ele teve em Deus? Esperança também. Fidelidade, né? Ele foi fiel a Deus. Também foi fiel, mas teve mais um outro argumento ali que completa a história de Jó. O que ele fez? Hoje, se nós formos trazer para o dia de hoje, perder toda a família, a gente vai continuar glorificando a Deus? A gente vai ficar confiante nele? Jó teve confiança em Deus. Ele confiou que mesmo que tudo lhe fosse tirado, ele não poderia virar as costas para Deus. Ele precisava confiar na palavra do Senhor. Ele precisava seguir como Deus pediu que fosse. Então Jó teve confiança no Senhor. Aí nos dias de hoje, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm fé em Deus? Todos têm. Obediência? Todos obedecem a palavra de Deus? Cada um Parte. da sua Pula pra forma. outra. Parte. Confiança. Aí eu vou fazer um pequeno comentário com vocês. Aí
tem carteira não pode ir. De tanto insistir, você acaba dando carro. Às vezes Deus também, Ele nos prova, de tanto a gente pedir, Deus eu preciso, Deus eu quero, Deus eu preciso. Deus te entrega a bênção, Deus faz. Só que você está preparado para receber? Foi no teu tempo que você mereceu? Não. Muitas vezes, a pressa, a falta de paciência, de esperar o tempo certo, nos traz perigos maiores, tropeços maiores, problemas maiores. Então, o tempo de Deus é perfeito, o nosso não. Nós temos que entender isso. Que a gente às vezes quer muito algo, quer muito, você briga com o mundo para conseguir aquilo, mas não está na tua hora, não está no teu tempo, não está no momento certo de você receber. Hoje em dia você olhar para a juventude não tem paciência, eles querem tudo na hora, não é o tempo. Então, é um texto bem complexo, tanto que quando tocou no meu coração, eu me perguntei, meu Deus, eu não tenho tempo para nada, porque o dia a dia da gente, a gente imagina que não tem, mas a gente tem. A gente tem. Porque se você colocar a sua fé, obediência e confiança no tempo que Deus determina para a tua vida, você consegue colocar cada coisinha no seu lugar e fazer o teu tempo dar certo. Só que a gente ultrapassa pontos que são necessários para o desenvolvimento, para a espiritualidade. Mas tempo do telefone não tem. Exatamente. O telefone é algo que tira completamente o tempo e o foco. Você vai encontrar fé no... Você vai encontrar fé no telefone? Não. Você vai encontrar algo que exprima obediência no telefone? Não. O telefone vai te dar confiança em algo que seja bom para o teu futuro? Para o teu crescimento espiritual? Não. Então, os valores estão invertidos. Não é falta de tempo. É falta de conhecimento de fatos verídicos que você precisa colocar na tua vida para entender o tempo. Para entender o tempo de Deus. Então, concluindo, para não se... Não, mas tem bastante tempo. Já foi, já é o tempo? Mas não, eu gostei da sua palavra. Tá bem interessante. É que tem que ter tudo, tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Então, para não tomar mais vocês tempo a de vocês. Então, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Isaías 40, 31. Essa palavra, eu quero que vocês a levem no coração e nela consigam colocar todas as suas dúvidas, as suas perguntas e pedir que o Espírito Santo consiga mostrar para cada um de vocês. Isaías 40, 31. Porque essa palavra é para todos nós. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com as asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso não é o desejo de todos nós? É isso aí, é verdade. É o desejo de todos nós. Então, que essa palavra esteja com vocês e que o Espírito Santo toque no coração de cada um de vocês para entender melhor o que eu recebi a respeito do tempo. Isso? Era isso. Que bom.